Fala galera, trazendo para vocês aqui um vídeo de Genshin Impact, um vídeo diferente aqui no canal. Vou estar trazendo alguma curiosidade sobre um termo, né, que muitos criadores de conteúdo já fazem, mas algumas outras pessoas ainda não conhecem, e eu acho de grande valia ter conhecimento disso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre valor crítico. O que seria esse valor crítico? É um termo que a gente aplica para fazer avaliação de determinados artefatos, né, com base em taxa e dano crítico. Existe um cálculo em cima disso, onde a gente vai conseguir definir se um artefato ele é descartável, se esse artefato é aceitável, se ele é bom ou se ele é excelente. Então, entenda que toda avaliação em cima do artefato é somente com relação à taxa e dano crítico. Por que taxa e dano crítico? O Genshin ele é composto por diversas funções. Então a gente tem DPS, a gente tem sub DPS, a gente tem suporte, temos shield, temos diversas funções. A grande maioria dos personagens do jogo precisam de taxa e dano crítico. Até aqueles que nem sempre têm essas duas atribuições cruciais, ainda assim se beneficiam caso tenha, né? Porque vem como um bônus ali, né? Mas óbvio que a gente tem aqueles personagens que escalam e precisam de proficiência, outros mais de recarga, né? Alguns DPS precisam de defesa, mas ainda assim precisa sempre de taxa de dano crítico para estar sendo mais, agregando mais valor. Então o valor crítico ele vem justamente para você fazer uma análise se a taxa e o dano crítico daquele artefato determinado deixa ele em condições de ser descartável, aceitável, bom ou excelente. Como que é feito esse cálculo? Geralmente as pessoas fazem o valor que tem na taxa crítica de um determinado artefato multiplicado por 2 somado ao dano crítico. Então, como que seria mais ou menos esse cálculo na prática? Vou mostrar aqui um caso específico da Ayaka, por exemplo. Minha Ayaka não está buildada, mas dá pra gente mostrar aqui, por exemplo, a flor dela. A flor dela tem 6,2 de taxa e tem 7 de dano. Como que seria feito o cálculo? Taxa vezes 2, então 6,2 vezes 2, que iria dar ali mais ou menos 12,4, mais 7. Então, arredondando, a gente pode colocar aí que seria um valor crítico desse artefato aqui, ou seria de 19,4%, beleza? E quais são as métricas que as pessoas costumam utilizar? No caso, eu utilizo uma que é muito comum entre os criadores de conteúdo. Abaixo de 20, a gente considera que aquele artefato não tem um valor crítico bom. Então, digamos que ele seria descartável, né? Lógico que tudo depende da situação. Aqui, por exemplo, a Ayaka é uma personagem que precisa de ataque. Aqui procurou bastante ataque, então eu tô achando essa flor aceitável, apesar que ela pode melhorar. Entre 20 e 30 seria um artefato aceitável. Então, você consegue rodar o personagem com ele, né? E sempre lembrando que também é passível de melhorias. Entre 30 e 40 seria o bom, muito bom, aquele que você pode colocar no personagem e ele vai te agregar muito valor, até se você não for um jogador mais hardcore, né? Ele pode ficar em definitivo no seu personagem. E acima de 40 seria aquele excelente, aquele que quase nunca vem, você precisa estar muito aliado com os deuses de Celestia para que eles te ajudem nesse proc, porque não é fácil. Mas então assim, fazendo os cálculos rápidos aqui, a Ayaka é uma DPS que precisa de ataque, além de taxa e dano. A gente já fez o cálculo aqui, essa flor ela pode ser facilmente trocada. Por quê? Porque ela está abaixo de 20. Então eu preciso de mais taxa e mais dano para que ela agregue mais valor para a Ayaka. Vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, dessa minha pena aqui. Essa minha pena, se eu multiplicar a taxa por 2, eu vou ter um total de 13,2. Só que eu já tenho 25% de dano crítico. Então, se eu fizer 25 mais 13, a gente vai subir isso aqui para 38, mais ou menos. Vai passar de 38, porque tem a porcentagem quebrada, né? Aquilo que vem depois da vírgula. Vai ficar 39, alguma coisa. Então, como tem ataque também, que é muito importante para a Ayaka, essa pena aqui está praticamente perfeita. O que é que podia melhorar aqui nessa pena? Se aquele def ali embaixo fosse, por exemplo, um proc de taxa, ou se fosse uma recarga, alguma coisa do tipo. Mas em termos de valor crítico, que é aquilo que estamos falando aqui no vídeo, essa pena aqui está perfeita.
Então, por exemplo, aqui a areia dela, que é ataque, ela quase não tem valor. Essa areia aqui é completamente descartável, porque eu não tenho dano, não tenho ataque e tenho taxa. Para fazer o valor crítico dela, eu preciso fazer taxa vezes 2 mais dano crítico. Eu não tenho dano crítico, então aqui o valor crítico desse artefato é 2,7 vezes 2. Isso vai dar 5,4. Então, de toda forma, o que é que eu preciso saber aqui? Essa areia é completamente descartável, ela melhora. Como o herói invernal são artefatos que eu roleto somente na síntese, eu fico pendente de vir, quando eu roletar os artefatos lá, vir uma nova areia de herói invernal, onde venha com substatus principal de ataque e embaixo vem a taxa e dano. Por isso que eu estou usando aqui, mas são coisas que eu já tenho conhecimento que mediante a esse termo, né, de valor crítico, eu sei que minha Ayaka consegue melhorar. Então, por exemplo, aqui no cálice eu tenho 13 de dano, mas não tenho taxa. É mais um cálice que é mais um artefato que eu consigo melhorar nela. Tem ataque, tem recarga que também não é descartável para ela, mas reforçando, visualizando como valor crítico, ele só tem 13,2. Beleza? Então, são termos, é um termo que ele ajuda muito você a fazer um cálculo para saber dentro desse universo, taxa e dano. Não significa que o artefato é medido sempre por taxa e dano. Se você tiver taxa e dano, principalmente para DPS, é um bom fator, mas você precisa também atrelar as outras coisas. Ataque é bom para alguns, para outros é bom def, né, como é o caso dos personagens gels aí, em específico o Ito, né? Vai ter personagem que se beneficia de proficiência elemental, como o caso do Sino, que é um DPS que se beneficia de proficiência elemental. A Rutal também se beneficia de proficiência elemental e vida. Então são casos específicos. Mas o que tem em comum e por que o valor crítico não pode ser ignorado? Justamente por isso. Todos esses personagens que eu falei têm valores de substatus diferentes. Alguns vão se beneficiar com proficiência, alguns com ataque, alguns com vida, alguns com def. Mas o que é que eles têm em comum? Todos vão precisar de taxa e dano. Isso é aplicável para DPS, sub-DPS, alguns suportes, vídeo exemplo da Narida, alguns Bennets, quando a pessoa faz um Bennet mais focado para híbrido, onde ele consegue transformar o Bennet também numa máquina de causar dano. Se ele estiver usando espada de Favonius, ele também precisa dessa taxa crítica para estar gerando recarga como forma de bateria para o time. Então o valor crítico ele é muito útil por causa disso. Você pega aqui mais um exemplo. Em termos de coroa, fica um pouco mais difícil de analisar, porque o dano ele já está como substatus principal, né? Mas vamos lá para outro personagem, por exemplo, minha Raiden. Não está bem buildada também, sei que tem muitas coisas para melhorar, mas os artefatos dela tem bastante valor crítico. Então, por exemplo, aqui eu tenho 7,4 de taxa, multiplicado por 2, vamos arredondar para 15. Eu tenho 20 de dano, 35. Então, essa é uma flor que para Raiden ela é muito boa, já não posso mais descartar. E ela só tem taxa de dano. Qual que foi a situação aqui? Procou justamente aquilo que eu precisava. O que seria perfeito, um artefato perfeito para Raiden? Para Raiden seria taxa, dano, recarga e ataque. Aqui eu não tenho nem recarga, nem ataque. Mas esse artefato seria melhor caso tivesse os mesmos status de valor crítico, sendo que no lugar de proficiência fosse ataque, no lugar de def fosse recarga de energia, ainda que ele não tivesse procado. Beleza? Então, só para finalizar aqui, eu tenho 12 de taxa na pena, então se eu multiplicar por 2 já vamos para 25, somado a 13 ali de dano crítico, a gente chega num valor crítico de mais de 35%. Então são artefatos que não estão lá tão bons, mas também é um pouco difícil de melhorar. Principalmente esse aqui também tem ataque, ali onde tem def poderia ser recarga. Então são como um todo, vale a pena sempre, além de fazer a análise dos substatus que existem ali no artefato, você fazer especificamente essa análise de valor crítico. Beleza, galera? Esse é um conteúdo diferente aqui para o canal. Eu acredito que deve agregar bastante valor na vida aí de vocês que jogam Genshin. Quem já sabia disso, eu espero que esteja fazendo bom proveito. Quem não sabia, espero ter ajudado e contribuído para que vocês tenham um jogo melhor.
Galera, eu queria pedir o favor de vocês aí, não se esquecer de estar deixando o like aí, deixando um comentário se você já sabia ou não sabia, se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, e também de estar se inscrevendo e compartilhando com um amigo que também joga. Vai me ajudar muito a estar me motivando e continuando criando conteúdo aqui para vocês, beleza? Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.